Fala pessoal, hoje trago um vídeo super interessante para quem estuda para concurso público. Afinal, todo mundo quer se lembrar do que estudou anteriormente. Vocês vão ver aqui que eu vou trazer muitas ideias que são contraintuitivas, que vão fazer você pensar na maneira que estão estudando, que estão conduzindo seus estudos. Por isso, fiquem até o final desse vídeo porque ele é muito interessante. Gente, é o seguinte, nós temos que, em resumo, saber aprender a trabalhar nossa memória de médio e longo prazo, que vai ser aquela que nos permitirá se lembrar no dia da prova do que estudamos anteriormente. Acontece que todo mundo só dá atenção, só prioriza a memória de curto prazo, que é aquela que a gente estudou, que a gente seguiu no colégio, na faculdade, aquela que a gente fazia estudo intensivo e logo depois ocorria a prova. Para concurso público é diferente, precisamos trabalhar a memória de médio e longo prazo e é algo que eu vou falar aqui exaustivamente nesse vídeo. Quero, como eu disse, tirar algumas ideias da cabeça de vocês que atrapalham o desenvolvimento da memória de médio e longo prazo. Tá? Quero trazer aqui ideias que realmente sejam efetivas na preparação de vocês. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que vocês deixem de lado a ilusão de querer fechar o edital. Muita gente acha que fechar o edital é sinônimo de aprovação. Corre para fechar o edital, muitas vezes na primeira prova não consegue fechar o edital, não passa e acha que não passou porque não fechou o edital. Aí vai avançando nos estudos, vai acumulando conhecimento, aí passa a fechar o edital, mas não passa no concurso. E aí notam, realmente não é suficiente fechar o edital. O que vai fazer você ser aprovado é você acertar mais questões do que o seu candidato, é simples assim. Tá? Mas para você acertar mais questões, você precisa se lembrar do que foi estudado anteriormente. Então, deixe de lado essa ilusão de querer fechar o edital. Procure focar naquilo que é importante para você lembrar do que foi estudado anteriormente. Certo? Outra coisa que você precisa ter em mente é que quanto mais fácil você se recordar de algo, menos aquilo estará fixado na sua mente. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você está estudando direito administrativo, está estudando atos administrativos e vai correr e logo depois da teoria vai resolver questões somente de atos administrativos. Se você fizer isso, você vai acertar tudo ou quase todas as questões. Vai ser muito fácil ter um bom aproveitamento. Por quê? Porque o conteúdo estava muito fresco na sua mente. Acontece que todo mundo faz isso para todos os assuntos, todas as disciplinas. Estuda um assunto, faz questões. Estuda um assunto, faz questões. E no dia da prova, o bom aproveitamento verificado anteriormente não se repete. Tá? E isso acontece simplesmente porque foi fácil. O seu processo de recuperar aquilo que foi estudado foi muito fácil. Você estudou, fez questões, tá? Fez as questões para recuperar o conhecimento e acertou tudo. Foi uma forma fácil. Tá? Mas, como eu disse, quanto mais difícil for a recuperação daquela informação, mais aquele conhecimento vai estar enraizado no seu cérebro, na sua cabeça. Tudo bem? Aí, gente, é o seguinte, esse processo de você lembrar do que foi estudado anteriormente, ele é entendido como a recuperação da informação, tá? Quem acompanha aqui o canal sabe que a gente gosta muito de estudar a aprendizagem, formas de aprendizagem, e eu sigo muito o que fala nesse livro, Fixo Conhecimento, a ciência da aprendizagem bem-sucedida. Muita coisa que vou falar nesse vídeo está nesse livro. Tá? E assim, para você lembrar do que foi estudado, você precisa seguir na verdade, precisa executar 3 ações. E elas não devem ser executadas isoladamente, você deve isolá-las, você deve segui-las em conjunto, deve adotá-las em conjunto. Que é o quê? 3 formas de recuperação de informações. A primeira é a revisão, que é a repetição. A segunda é a resolução de questões e a terceira é a resolução dos simulados. São essas 3 formas que juntas vão fazer você se lembrar do que estudou lá quando estiver no dia da sua prova. Certo, gente? O seguinte, nós precisamos treinar para o nosso jogo. E o nosso jogo é o dia da prova. Beleza? Vamos começar pela forma número 1, que é a revisão, é a repetição. Nada mais é do que você repetir aquilo que foi estudado anteriormente. Você estudou uma vez atos administrativos, você vai repetir o estudo desse assunto. Mas não é para repetir no dia seguinte ou 2 dias depois, não. É para repetir de uma forma espaçada, tá? Eu também não gosto muito daqueles métodos muito engessados de revisar em 24 horas, de 1 semana, 30 dias, porque eu entendo que no começo você vai conseguir revisar, porque o conteúdo vai ser pequeno, mas à medida que o conteúdo acumula, você não vai conseguir avançar na teoria. Praticamente você só vai revisar, porque é muita coisa.
Então, o que eu defendo é a revisão, é a repetição natural. Vou já falar sobre isso e mostrar como é que eu faço com o acompanhamento dos meus alunos. Certo? Só que essa revisão, essa repetição, para ela ser mais efetiva, é interessante que ela seja por um material mais simplificado. Nós temos no mercado PDF simplificado, nós temos mapas mentais, você pode também ler suas anotações. O importante é que você repita o estudo daquele assunto que foi visto anteriormente. Isso aqui é a revisão, é a repetição. Tudo bem? Eu vou mostrar como é que eu faço no meu acompanhamento agora, como é uma forma natural, tá? Só um momentinho, eu vou mostrar aqui a tela do computador. Gente, pronto, isso aqui é uma parte do detalhamento de estudos que eu sigo com meus alunos, tá? E eu vou usar como esse exemplo constitucional. Olha como é que eu passo para meus alunos, aqui no caso é alunos de analista, tá, para tribunais e Ministério Público. O específico aqui, nesse horário aqui de constitucional lei seca, os assuntos que meus alunos vão estudar. Aí, por exemplo, eles vão estudar administração pública, vão estudar poder judiciário, poder legislativo e assim sucessivamente. Eles vão realizar, olha aqui a coluna primeira leitura, eles vão realizar a primeira leitura de todos esses assuntos. Tá? Vão no ritmo deles. Não dá para especificar em quanto tempo eles vão demorar, vai depender da facilidade com que eles têm de dispositivo e varia de aluno para aluno. Mas o que eu quero com eles é que quando ele acabar esse assunto aqui, ó, poder executivo, artigo 76 e 91, ele vai realizar a segunda leitura, tá? Ou seja, ele vai repetir alguns assuntos. São os assuntos mais importantes, que é administração pública, poder judiciário, legislativo. Tá certo? Isso aqui é só para vocês entenderem como é que é feita uma repetição de forma natural, sem ficar muito agoniado, sem dar muita pressão para o aluno com aquela pressão, com aquela sistemática de 24, uma semana, um mês, tá certo? Isso aqui é só um modelo. Vou voltar aqui para a minha tela. Certo, gente? Essa é a primeira forma, repetição, revisão. Primeira forma para ajudar você a lembrar do que no dia da prova que estudou anteriormente. Certo? Gente, agora eu vou para a segunda forma, que vai ajudar você a recordar do que foi estudado anteriormente, que é questões, resolução de questões. Fundamental que resolvamos questões todos os dias. Na sua preparação tem que ter questões das disciplinas que cairão no seu concurso. E antes de falar mais sobre questões, eu quero dar um exemplo que foi extraído desse livro, né, que eu apresentei para vocês, Fixo Conhecimento, que é muito interessante, sabe? Eles fizeram alguns estudos para verificar qual é a melhor forma de testar os alunos. Tá? Testar alguns campos de atuação. Nesse livro, utilizaram como exemplo um treino de beisebol. Tá? Mas como o beisebol não é muito difundido aqui no Brasil, vou adaptá-lo para o futebol. Tá? Vocês vão entender a lógica já que eu vou falar para vocês. Gente, é o seguinte, foi feito um experimento, tá? Em que foi testado 2 grupos de goleiros em que eles tentariam defender pênaltis. Tá? Cada grupo tinha 2 goleiros e cada goleiro teria que defender 30 bolas. Tá? E os cobradores cobravam ali os pênaltis, cobravam do lado direito, no centro ou no lado esquerdo, e os goleiros teriam que defender essas bolas. E no final iriam verificar qual goleiro que defendeu mais pênaltis. Só que é o seguinte, um dos grupos, as batidas, as cobranças de pênaltis seguiam uma sequência. Dos 30 pênaltis, 10 foram no lado direito, 10 no centro, 10 no lado esquerdo. E os goleiros sabiam, o cobrador começava a cobrar do lado direito, sabia que aquelas 10 primeiras cobranças iam no lado direito. Aí depois, 10 no centro, 10 no lado esquerdo. Esse era o primeiro grupo. No segundo grupo, as 30 cobranças eram aleatórias. Podia ser uma no lado direito, uma no centro, uma para o lado direito, uma para o lado esquerdo. Ou seja, o goleiro não sabia o que iria vir pela frente. Tá? E aí foram feitas as cobranças e notou-se que os goleiros do primeiro grupo, talvez ali na primeira bola, na primeira batida erravam, na segunda erravam, que era tudo ali no lado direito, eles começaram a acertar mais. Porque o cérebro deles já estava condicionado a pular para o lado direito e defender aquele pênalti, porque ele sabia que a bola ia vir para ali. Eles estavam programados para isso. E eles tiveram um melhor aproveitamento, com toda certeza, porque eles sabiam onde a bola ia. Os goleiros do segundo grupo não, defenderam bem poucas porque era muito aleatório, não estava, o lado da cobrança não estava combinado com o cobrador. O cobrador poderia fazer do jeito que ele entendesse. E no final do treino foi verificado que os goleiros do segundo grupo tiveram menor aproveitamento. Só que no jogo, vamos dizer assim, no jogo real, foi verificado que os goleiros do segundo grupo, aqueles das cobranças aleatórias, tiveram um melhor aproveitamento. Olha que interessante, tá, gente? Quando está valendo, os goleiros tiveram um melhor aproveitamento.
Ou seja, aquele treino que foi mais difícil para os goleiros do segundo grupo propiciaram uma melhor assimilação das cobranças de pênalti e isso foi traduzido no melhor rendimento no jogo, que é o que realmente importa. Tá? Os goleiros do primeiro grupo não. Eles eram treinados, foram condicionados a pegar defesas, pênalti somente de um lado. Quando foi no jogo, não estava combinado com o time adversário para onde a bola ia e eles simplesmente não defendiam. Quero trazer isso para o nosso estudo para concurso. Como eu falei anteriormente, tem gente que estuda, corre para resolver questões de um assunto somente estudado. O seu cérebro está condicionado estará condicionado a saber que as próximas questões serão somente daquele assunto. Você não está treinando para o jogo, você não está treinando para a sua prova, porque na prova vai ser uma situação diferente. O examinador não vai combinar com você quais assuntos vão aparecer na sua prova. Então, essa forma de estudar resolvendo questões somente de assuntos que acabou de estudar é uma forma errada, porque não te prepara para o que você vai encontrar no dia da prova. Então, mesmo que você sofra um pouco mais, vamos dizer assim, resolvendo questões de todos os assuntos, você deve insistir nisso, porque lá na frente, no dia da prova, vai trazer bons resultados para vocês. Por isso, não se preocupe com o percentual de acertos, tá? Isso vai melhorando com o tempo e valerá naquilo que é mais importante, que é o dia da sua prova. Tudo bem? Aí, gente, é o seguinte, resolver questões de todos os assuntos é uma forma difícil, vamos dizer assim, de você recordar o conhecimento que foi estudado anteriormente. É difícil, mas como eu disse, isso torna mais enraizado aquele conhecimento no seu cérebro. Vou explicar um pouco mais. Vamos lá, vamos supor que você está estudando Direito Constitucional em uma semana e está estudando o assunto Poder Judiciário. Se você montou adequadamente o seu planejamento de estudos, vai ter um outro horário na semana para você resolver questões. E você não vai resolver questões somente de Poder Judiciário, vai resolver questões também de todos os assuntos. Vai cair ali Poder Legislativo, o artigo 5º, funções essenciais da Justiça, ou seja, todos os demais tópicos de Poder Judiciário. Vai cair também, todos os demais tópicos de Direito Constitucional, incluindo Poder Judiciário. Você vai resolver questão de Poder Judiciário, provavelmente vai acertar, porque o assunto estava fresquinho. Mas talvez erre questões de Poder Legislativo e dos demais assuntos que você não estudou ainda, ou estudou há muito tempo, não tem nenhum problema. Você vai lá você vai ver os comentários, entender por que errou, e não se preocupe, porque no seu estudo regular vai chegar aquele assunto que foi objeto anterior de um erro. Aí você vai seguir sua preparação e depois de 3 semanas vai estar estudando, por exemplo, o artigo 5º. Vai estar estudando o artigo 5º. E nessa semana também vai ter espaço para questões. E você vai resolver questões não somente do artigo 5º, de todos os tópicos. Incluindo de quê? De Poder Judiciário, que você já estudou há 3 semanas atrás. Reparem, vocês já estão revisando aquele conteúdo por meio de questões. Se você estudou há 3 semanas Poder Judiciário ou mais do que isso, vai ser mais difícil vai ser mais difícil recuperar aquela informação. Mas quanto mais difícil, mais fortalecido na sua memória de médio e longo prazo vai estar aquele conhecimento. Por isso, forcem, dificultem, forcem o seu cérebro a recuperar aquela informação que está lá escondidinha lá dentro, naquela caixinha, para que no dia da prova você tenha condições de ter um melhor aproveitamento. Nós precisamos treinar para a nossa prova real. E na nossa prova real não vão cair somente assuntos vistos nos últimos dias. São assuntos de toda a preparação. Por isso que é muito importante que você resolva questões, mas dessa forma, tá? Privilegiando a memória de médio e longo prazo. Certo, gente? Vou agora para a terceira forma de recuperar a informação, que são os simulados. Os simulados têm um poder parecido das questões. A diferença é que questões você faz somente de uma disciplina, faz questões de todos os assuntos de uma disciplina. Simulados você vai fazer questões de todos os assuntos de todas as disciplinas, como vai ser no seu concurso. Tá? Precisamos simular, precisamos cronometrar o tempo, tá? Mas eu já falei aqui no vídeo, vou deixar aqui um card para você assistir o vídeo das vantagens dos simulados. Mas, gente, em resumo é isso. Nós temos 3 formas de recuperar as informações. A repetição, que é a revisão. A segunda forma, as questões. E a terceira forma são os simulados. Juntas, elas irão melhorar a sua memória de médio e longo prazo. Certo? Antes de finalizar esse vídeo, eu quero falar sobre a memória de curto prazo.
tá? Eu falei que ela não deve ser priorizada, como de fato não é, porque logo depois de alguns dias a gente esquece, mas a gente pode utilizá-la na preparação de véspera, que é aquela preparação de 1, 2 semanas para a prova. Aí sim, a preparação de véspera, nós estaremos próximos da prova. Aí você precisa fazer aquele estudo intensivo, ver a maior quantidade de assuntos, resolver questões, aí entre os cadernos de erros, entre os flashcards, ou seja, tudo ali para se lembrar daquele assunto que será cobrado na prova que ocorrerá daqui a alguns dias. A preparação, esse fortalecimento da memória de curto prazo não deve ser regra na sua preparação para concurso público, mas sim, ela pode e deve ser utilizado ali quando faltar 1 ou 2 semanas. A regra deve ser você focar na preparação de médio e longo prazo, tá certo? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É fundamental vocês se preocuparem com isso para ter o melhor aproveitamento nas questões. E se você tiver outra dica para compartilhar aqui com os seguidores do canal sobre as formas, as técnicas que vocês utilizam para se lembrar do que estudou anteriormente, deixem aí um comentário, porque com certeza você vai ajudar muita gente que segue o canal. Bom, por hoje é só. Para quem não era inscrito ainda, já se inscreve no canal. Sempre trago dicas muito interessantes que vão ajudar você na preparação para concurso público. Ativa as notificações, porque toda terça-feira às 20 horas tem vídeo novo no canal e com certeza vai te ajudar na sua preparação. Por hoje é só, eu te vejo na próxima. Um grande abraço, até mais.